gente está indo para o finalzinho da entrevista. Posso fazer a última pergunta? Pode, claro. Uma característica muito presente na sua fala e na sua vivência também é a questão do cristianismo. Aí eu queria te perguntar em relação a isso e a política. Como é que você vê essa mistura de religião com política? E se você acha que se a gente fosse atribuir o cristianismo, ele está mais para a esquerda ou mais para a direita? A gente pode falar nesses termos? Bom, eu falo e não nego que sou cristão, católico praticante, né? Mas eu entendo que não tem que se misturar as duas coisas. Eu mostro que dentro dos meus princípios está seguir o Evangelho. Mas eu não sou adepto que um padre e um pastor utilize o momento do culto para indicar candidatos. Isso aí é algo inadmissível. O momento do culto, o momento da igreja é um momento da espiritualidade, da religiosidade. Não pode ser confundido, mas infelizmente tem sido. Mas por algumas igrejas evangélicas, não todas, para não ser injusto, do que pela igreja católica. Né? Mas também acontece na igreja católica. Agora, eu sou um cara muito ecumênico, né? Eu dialogo com evangélico, com espírita, com o pessoal da Umbanda, com ateu, com agnóstico, muçulmano, judeu. E o meu movimento, que é o qual eu pertenço dentro da Igreja Católica, é os focolares. Os focolares têm muçulmanos, têm hinduístas. Ele é aberto para essa ecumenismo. Tem anglicanos, tem luteranos. E a gente tem que entender que o que nos une é a unidade pelo bem comum. Se o político não frequenta uma igreja, mas ele é um político que lute pelo bem comum, por que você não vai trabalhar junto com ele? Então, essa coisa de excluir agora, para mim, principalmente nos últimos 3 anos, em que eu me recolhi, eu me afastei, eu passei a ter uma leitura mais profunda do Evangelho. Eu passei por uma crise muito grande, uma crise existencial, uma decepção enorme. E essa decepção também foi comigo mesmo. E eu precisei muito do maior psicólogo, que foi Cristo. Porque lendo o Evangelho, eu não entrei em depressão, mas eu cheguei muito próximo. E eu compreendi, lendo o Evangelho, que eu deveria voltar para a política. Foi lendo a parábola dos talentos. Se desde os meus 24 anos de idade eu me tornei um político, consegui fazer mandatos exitosos como deputado, como prefeito, como secretário de produção, embora não tenham me deixado ser o secretário de educação que eu seria, porque interesses dentro e fora do governo me prejudicaram, e eu fui minado de todos os jeitos, eu sabia que estava na direção correta, mas não me interessava ter uma pessoa como eu numa secretaria de educação, qualquer secretaria. Então eu já entendo que eu não faço o jogo, eu não recebo propina, não tem um empresário nesse Brasil que tenha me dado 1 centavo de propina para eu beneficiar um negócio. E uma das coisas que mais me magoou foi quando eu fui acusado de corrupto, de estar beneficiando empresas, e todos os contratos foram feitos na minha época, todos foram aprovados pelo Tribunal de Contas. E quando eu saí da SEDUC, com poucos dias, pararam de falar. Era o Luiz Castro que estava sendo afetado. Cristo, para mim, é importantíssimo. Há uma frase do Evangelho que diz: onde está o teu tesouro, está o teu coração. O meu tesouro, Daniela, não está nos bens materiais, não está no poder, não está na riqueza. Eu vivo com simplicidade. Minha mulher é uma grande companheira, uma mulher simples. Na época da pandemia, a gente fazia todo o serviço de casa. Por que eu vou almejar me tornar multimilionário, ter os carros mais caros, ter isso? Eu vou embora. Um dia a gente vai embora. Eu quero deixar um outro legado. Eu quero deixar um legado de amor, de respeito, que meus filhos e meus netos, poxa, ele partiu, mas nos deixou um bom exemplo. As pessoas comentam: Luiz Castro podia ser um cara chato, podia ter seus defeitos, mas ele buscava fazer o bem. Se eu ganhar essa eleição, vou ficar muito feliz. Se eu não ganhar, vou ficar triste, mas não vou ficar triste só por mim, não. Porque eu quero, de fato, fazer um mandato para o povo. Eu não sou contra os empresários, mas eu sou contra os carrapatos que sugam o dinheiro do poder público. Eu sou a favor do livre mercado, sou a favor de que os empresários concorram em licitações justas, que não tenham que pagar propina para liberar o seu recurso. Esse ambiente no Brasil é um ambiente podre, e eu quero ser um senador para combater essa podridão. Eu quero ser um senador para representar o motorista do Uber, a dona de casa, aquela mulher da periferia que está vendo os filhos se perderem para a criminalidade, que quer um projeto de esporte complementar à educação enquanto tiver a escola de tempo integral, que quer ver o filho ter futuro.
Eu quero representar essas pessoas porque eu sei que elas precisam de um representante que tenha empatia com elas, que se preocupe, que não é só na época da eleição que ele chegue com muito dinheiro, com muitas equipes e ganhe o voto. Eu quero ser um senador permanentemente em defesa do povo do Amazonas.